Começamos hoje com um pouco de história para dizer que o mais novo prefeito de Fortaleza foi o radialista Paulo Cabral. O radialista Paulo Cabral foi eleito prefeito de Fortaleza com 28 anos de idade em 1950. Em 1950, os eleitores de Fortaleza elegeram o radialista Paulo Cabral, prefeito de Fortaleza, quando ele tinha 28 anos de idade. Segundo o relato do jornal Correio Brasiliense, quando o ex-prefeito morreu, ele teve uma vida longa, tanto na comunicação, como também na política. Ele chegou a ser superintendente dos Diários Associados, o maior conglomerado de comunicação que já tivemos no país, com jornais em todos os estados, jornais impressos em todos os estados brasileiros e uma grande cadeia de rádio e televisão também em todos os estados. Aqui no Ceará era a Ceará Rádio Clube, rádio que ainda existe, e a TV Ceará, Canal 2. Pois bem, naquele ano de 1950, segundo o relato do jornal, com base em uma entrevista dada pelo próprio Paulo Cabral ao sistema de comunicação do Senado Federal, naquele ano, diz ele, além de Paulo Cabral, no caso, disputavam a prefeitura de Fortaleza o empresário Diogo Vital de Siqueira e o pouco expressivo, é lá que está escrito, Aristides Martins. Prossegue. Sem vivência política partidária e sem apoio dos partidos tradicionais, o radialista disparou na preferência do eleitorado e sua vitória foi a primeira manifestação no Estado do poder da mídia. Entre parênteses, foi o rádio que abriu para mim, diz ele, Paulo Cabral, as portas do pequeno sucesso que obtive na minha vida profissional e empresarial. Portanto, o prefeito mais novo de Fortaleza foi eleito em 1950 com 28 anos de idade. Paulo Cabral, radialista. Desde esse tempo, o rádio sempre tem mantido alguns dos seus integrantes na política de Fortaleza e cearense. Já tivemos aqui vários deputados estaduais, um deles foi um comentarista esportivo muito conhecido no estado, o Paulino Rocha. Tivemos também o Wilson Machado, outro radialista que veio do Cariri para fazer programas de auditórios aqui na rede associada da TV Ceará e na Ceará Rádio Clube. O Wilson Machado foi vereador de Fortaleza por várias legislaturas e também deputado estadual. E ainda temos outros nomes. Nos últimos 20 anos, porém, nós estamos falando de acontecimento político de 70 anos. 1950, nós estamos em 24, são 74 anos. Nos últimos 20 anos, o prefeito mais velho de Fortaleza está sendo o atual, José Sarto. Ele chegou à prefeitura em janeiro de 2021, eleito em outubro de 2020, quando já tinha 61 anos de idade. Sarto está hoje com 65 anos. Antes dele, Roberto Cláudio foi prefeito por 8 anos.
Foi eleito para o primeiro mandato em 2012 com 37 anos de idade. Roberto Cláudio, quando foi eleito para o seu primeiro mandato, tinha 37 anos de idade. Hoje ele já tem 49 anos. Ao assumir o primeiro mandato, Roberto sucedeu a Luiziane Lins, eleita prefeita para o seu primeiro mandato com 36 anos de idade. Em 2004, foi reeleita Luiziane Lins, que hoje tem 56 anos a completar no dia 18 de novembro próximo. Ontem, neste espaço, fizemos crítica à assessoria do candidato Evandro Leitão por levá-lo a reboque das ações do seu concorrente, o candidato André Fernandes. Pois eis que aqui está uma outra razão para se confirmar a incompetência da assessoria do candidato do PT. Evandro Leitão foi à Justiça Eleitoral para impedir que a vereadora de Fortaleza, reeleita agora no último dia 6 de outubro, com uma expressiva votação pelo partido de André Fernandes, ele foi à Justiça Eleitoral para impedir que a vereadora Priscila Costa participe do horário de propaganda eleitoral do candidato do seu partido. Ora, é uma das bandeiras do candidato Evandro Leitão para condenar a postulação do seu adversário, é de que André Fernandes é contra as mulheres. O Evandro Leitão tem batido insistentemente nesta tecla, que as mulheres não deveriam votar em André Fernandes, porque ele é contra as mulheres. E cita uma acusação que ele fez a uma jornalista, e por essa acusação foi condenado a pagar uma indenização à profissional da comunicação. Cita também, como exemplo, para justificar a sua acusação de que André é contra as mulheres, de que o deputado federal votou contra o projeto de lei que equiparava salarialmente homens e mulheres. Pois bem, como é que o candidato tem uma bandeira dessa, de que o seu oponente é contra as mulheres, e ele, candidato, vai à justiça para impedir que uma mulher, e não é qualquer mulher, é uma vereadora de Fortaleza, e agora, neste ano, a vereadora mais votada na capital cearense, para impedir que ela participe do programa eleitoral do candidato dela. Isso é incompetência da assessoria. Isso não, Evandro não poderia entrar numa dessa. Ora, como é que eu combato uma coisa e vou fazer a mesma coisa? Vamos ouvir o que disse a vereadora a respeito dessa questão. Eu preciso da sua atenção. Eu sou vereadora Priscila Costa, a mulher mais votada da história de Fortaleza. E a campanha de Evandro Leitão está acionando a Justiça Eleitoral para silenciar a minha voz. Além disso, para me retirar da campanha do candidato a prefeito André Fernandes, o meu candidato. Tudo isso está acontecendo porque recentemente eu gravei um vídeo para fazer parte da propaganda eleitoral de André Fernandes, onde ali eu falei verdades que incomodaram a campanha de Evandro Leitão. Foi nessa oportunidade que eu pude falar para todas as mulheres de Fortaleza quem de fato é Evandro Leitão. Evandro Leitão representa o grupo do Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza, que lá em Brasília trabalhou para atrapalhar
o avanço de projeto que protege mulheres e pune mais severamente estupradores. E eu exponho toda essa verdade sem medo, até porque a Justiça Eleitoral confirmou e me deu liberdade para afirmar tudo o que acabei de dizer. Além disso, a Justiça Eleitoral negou o pedido da campanha de Evandro Leitão de tentar me silenciar. Você percebe agora quem de fato despreza mulheres? É esse prefeito que você, mulher de Fortaleza, merece? Um prefeito que cria narrativas mentirosas sobre o outro candidato, acusando o André de ser machista e de não gostar de mulheres, enquanto, na verdade, a sua campanha tenta censurar a mulher e perseguir mulheres que falam a verdade? Eu, Priscila Costa, estou ao lado da verdade. Estou ao lado de André Fernandes, 22. Bom, a assessoria podia ter evitado mais este constrangimento para a candidatura de Evandro Leitão. A assessoria serve para isso, não para expor o candidato. Evandro poderia ter ficado sem esta. Esconderam até ontem, terça-feira, 22 de outubro, a ligação do Quintino Vieira, ex-superintendente de obras do governo do Estado, com a reconstrução do plenário da Assembleia Legislativa. Tem quem diga que a construtora Lumali, que faz a obra sem licitação, tem relações não republicanas com Quintino, sobre quem se atribui, após denúncias de Ciro Gomes, ex-governador do Estado, de que Quintino era um dos cobradores de propina para, até bem pouco, o Estado construir algumas obras através da Superintendência de Obras. O presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, chegou a dizer que ele, Quintino, nada tinha a ver com a obra. Ontem, pôde-se, num flagrante, mostrar bombeiros entrando no local da obra que, durante a construção, é só uma flechazinha. Tem uma funcionária de preto ali, abrindo a porta, uma parte da porta, para os bombeiros entrarem com uma escada para efetivarem os seus trabalhos lá no plenário da Assembleia. Essa obra ficou escondida até, ou melhor, ainda está escondida, porque aí foi um flagrante, um momento em que ela abriu a porta para os bombeiros entrar. E imediatamente a porta foi fechada. Você não sabe o que tem lá dentro. Mas a informação que se tem é que a obra está parcialmente concluída. Tem alguns técnicos trabalhando para que o sistema de comunicação esteja pronto até a próxima semana. O que é possível se dizer que em dezembro, quando da eleição do novo presidente da Assembleia, na metade da legislatura, acontece até o dia 15 de dezembro, antes do encerramento do ano legislativo. Mas a posse do novo presidente só acontecerá em fevereiro, porque a Assembleia encerra o ano legislativo em dezembro e entra em recesso até os primeiros dias de fevereiro, quando reinicia os trabalhos. Então, o novo presidente será eleito até o dia 15 de dezembro e a eleição pode, então, se dar já no plenário reconstruído. E aí vamos ter a oportunidade de conhecer. Se não ficar difícil a entrada dos comunicadores, porque durante
já faz mais de 2 anos, o plenário da Assembleia está fechado. O plenário da Assembleia está fechado. Não tem, se algum cearense quiser acompanhar presencialmente uma sessão da Assembleia Legislativa, ele não tem espaço. O plenário da Assembleia, ou melhor, as galerias do plenário da Assembleia estão fechadas há mais de 2 anos. Isso é ruim para um sistema democrático em que as casas legislativas devem ser abertas. Denúncia de que o deputado Romeu Aldigueri, líder do governo na Assembleia, patrocinou ilegalmente a mudança de domicílio eleitoral de 300 servidores da Prefeitura de Granja para votar em Barroquinha e ajudar a eleger sua nova mulher, a candidata derrotada Tainá Marinho, chega à Justiça Eleitoral daquele município. Segundo as denúncias, de fato, os servidores só mudaram o domicílio eleitoral, mas moram e trabalham no município de Granja. Por que essa mudança de domicílio eleitoral para Barroquinha? Porque em Granja, dizem os adversários de Romeu Aldigueri, a eleição ou a reeleição do seu irmão já estava tranquila. E em Barroquinha, não. Barroquinha, a candidata era a sua nova mulher, porque ele separou-se da segunda mulher quando ela era ainda prefeita de Granja. Ela renunciou ao mandato para que o seu cunhado, irmão de Romeu, assumisse o cargo. E dizem que ela hoje mora nos Estados Unidos. Mas o Romeu não foi bem sucedido na eleição de Barroquinha, como nós já havíamos comentado aqui, como também não foi em Jijoca de Jericoacoara, onde o candidato era um outro seu irmão. O Diário Oficial do Estado voltou a circular ontem. Ele não havia circulado na segunda-feira. A última edição era do dia 18, sexta-feira passada. Mas ontem ele voltou a ser publicado. E lá tem um ato da Assembleia, um ato de inelegibilidade de licitação para a Assembleia comprar os móveis. A Assembleia tem um ato lá de inexigibilidade de licitação para a Assembleia comprar os móveis da Copa do plenário do Poder Legislativo. Uma prova de que o plenário não vai ficar aberto já a partir dos próximos dias, porque a Assembleia agora é que está comprando os móveis da Copa do plenário do Legislativo. O prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, publicou um vídeo ontem pedindo votos para o candidato André Fernandes. Ele faz um contraponto aos seus colegas prefeitos de outros municípios que estão sendo chamados à Fortaleza para emprestar apoio a André. Ele faz esse contraponto nesse vídeo que nós vamos ouvir agora. De Fortaleza, a nossa querida capital do estado do Ceará, aqui quem fala é Gleidson Bezerra e eu venho aqui dar um testemunho e fazer um pedido a todos vocês. Meu testemunho é no sentido de dizer
que aqui eu tive que enfrentar toda uma sorte de perseguições para conseguir, primeiro, vencer a eleição. Hoje, eu me vejo na mesma condição, através do André Fernandes, que eu vivi há 4 anos atrás. Um jovem que está à espera de uma oportunidade de fazer muito por você, fortalezense. Para, assim como o Juazeiro do Norte fez, dar um exemplo para o Brasil. Nós conseguimos aqui a reeleição porque nós saímos desse discurso demagógico do nós contra eles e causar esse distanciamento entre as pessoas. E eu tenho certeza de que o André Fernandes, com toda a sua jovialidade, com sua vontade, com sua garra, determinação, e longe dessas amarras, dessa velha política, tem tudo para fazer um mandato exemplar na cidade de Fortaleza. Portanto, meus amigos, não caiam nessa ladainha, nessa esparrela de pessoas que nada fizeram ou que têm feito muito pouco e que querem continuar subjugando as pessoas, como se as pessoas precisassem de um favor de políticos. E André Fernandes, 22, é essa pessoa que vai dar um exemplo para o Brasil. Assim como Juazeiro do Norte deu um exemplo para o estado do Ceará, se libertou e mostrou que, através da chance que me deram, reelegeu o primeiro prefeito da sua história, André Fernandes vai ser eleito prefeito de Fortaleza e Fortaleza vai dar o exemplo para o Brasil. Conto com todos vocês. E no segundo turno é André Fernandes 22. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Bom, o prefeito Gleidson Bezerra, reeleito, quebrando uma tradição de não reeleição na Prefeitura de Juazeiro do Norte, combateu lá o mesmo grupo político ou a mesma estrutura política que apoia aqui o candidato Evandro Leitão. Ele enfrentou o governo federal, o governo estadual, com todas essas representações, com todos esses representantes políticos do governo. Ele venceu, derrotando o deputado estadual Fernando Santana, um bom homem público que a Assembleia registra nos seus anais, perdeu a eleição, Fernando Santana, com todo o apoio que hoje é emprestado aqui ao candidato Evandro Leitão. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã.